Você sabe como a inteligência artificial pode prever suas músicas favoritas? Ou como consegue aprender sozinha e diagnosticar doenças? Hoje vamos explorar os conceitos mais importantes de inteligência artificial na atualidade. Os sistemas especialistas são programas que imitam a tomada de decisão de um expert humano usando regras if, then. Ou seja, se isso for assim, então faça aquilo. Imagine um médico digital que pode diagnosticar doenças considerando sintomas, por exemplo. Estes sistemas surgiram nos anos 60, mas ganharam destaque nas décadas de 70 e 80, e funcionam através de uma base de conhecimento e um motor de inferência. São três os seus componentes principais. A interface de usuário, que permite a interação com o sistema. A base de conhecimento, que contém informações específicas pré-carregadas. E o motor de inferência, que é a programação que aplica regras lógicas para deduzir novas informações. Este tal de motor de inferência utiliza em geral dois métodos para funcionar. Um é o encadeamento progressivo, que começa com fatos conhecidos e, conforme vai analisando e encadeando os dados, consegue derivar novas informações. Por exemplo, um sistema pode usar regras se, então, para, a partir de sinais, diagnosticar problemas em um carro. O outro método é o encadeamento regressivo, que começa com o objetivo final e trabalha de trás para frente, buscando os dados que levam a ele. Por exemplo, sistemas de diagnóstico médico utilizam um encadeamento regressivo para confirmar diagnósticos. Os sistemas especialistas, depois de terem sua base de dados preparada e carregada e sua programação desenvolvida e finalizada, são usados em diversas áreas. Exemplos incluem manutenção preditiva, aconselhamento financeiro e suporte ao cliente. Também são aplicados na robótica, como em drones autônomos e robôs de linha de montagem, emulando o processo de tomada de decisão humano a partir de regras. Pense nos sistemas especialistas como aquele amigo experiente que sempre tem um conselho certeiro. Só que este amigo é um computador. Machine Learning, ou aprendizado de máquina, foca no uso de algoritmos que permitem que computadores aprendam e tomem decisões baseadas em dados. Aprendizado de máquina é como ensinar seu cachorro a buscar uma bola, requer paciência, repetição e muitos petiscos, ou melhor, dados. O termo foi cunhado em 1959, e seus desenvolvimentos iniciais foram impulsionados por tarefas difíceis de programar manualmente, como reconhecimento de fala e análise de imagem. O campo cresceu significativamente desde então, com grandes avanços nas décadas de 1990 e 2000, graças ao aumento do poder computacional e à disponibilidade de grandes conjuntos de dados. Atualmente existem três tipos principais. No aprendizado supervisionado, os algoritmos aprendem com dados rotulados, como por exemplo em sistemas de detecção de spam treinados com e-mails marcados como válidos ou não. No aprendizado não supervisionado, algoritmos identificam padrões em dados que não foram rotulados, como por exemplo, na segmentação de clientes em marketing com base no seu comportamento de compra. No aprendizado por reforço, os algoritmos aprendem interagindo com o ambiente, tomando sequências de decisões e recebendo feedback na forma de recompensas ou penalidades. O aprendizado de máquina envolve várias etapas: coleta de dados, pré-processamento, treinamento de modelo, avaliação do modelo e implementação. Por exemplo, para treinar um modelo para reconhecer imagens de gatos e cachorros, primeiro coletamos um grande conjunto de imagens rotuladas, pré-processamos os dados, treinamos o modelo, avaliamos sua precisão e depois finalmente o implementamos para classificar novas imagens. Apesar dos sucessos, o aprendizado de máquina enfrenta vários desafios, como a necessidade de grandes quantidades de dados de alta qualidade, a prevenção para que os algoritmos não perpetuem preconceitos existentes na base, e a necessidade de tornar os modelos complexos compreensíveis para humanos de forma a validar e escalar de forma eficiente o processamento de grandes conjuntos de dados. Deep Learning utiliza algoritmos que usam múltiplas camadas de redes, que por isso são chamadas de profundas, para modelar padrões complexos em dados. Inspirado na estrutura do cérebro humano, essas redes transformam dados através de vários níveis de abstração. O termo surgiu em 2006, mas as bases para esta abordagem foram estabelecidas muito antes, nos anos 40 e 50. O processo envolve uma camada de entrada, chamada Input Layer, que recebe os dados brutos. Várias camadas ocultas, cada uma aplicando funções matemáticas para tratar os dados e algoritmos que definem seu caminho no processamento. E uma camada de saída, Output Layer, que produz o resultado, como uma classificação ou previsão. Pense em cada camada desta rede como um departamento especializado em um escritório. O departamento de recepção, a primeira camada, coleta as informações, os departamentos intermediários, as camadas ocultas, processam e refinam os dados, e o diretor-geral, a camada de saída, toma a decisão final e apresenta para a empresa. Existem várias arquiteturas utilizadas em Deep Learning, cada uma mais adequada para tarefas diferentes, como por exemplo, modelos Transformers para processamento de linguagem natural. Redes neurais convolucionais, ou CNN, para processamento de dados estruturados, como imagens. Redes neurais recorrentes, ou RNN, para dados sequenciais. E redes adversárias generativas, ou GAN, para gerar dados sintéticos. Independente da arquitetura, o Deep Learning pode ser visto como se fosse uma escola. Cada camada da arquitetura seria um ano escolar, começando no jardim de infância e terminando no doutorado, sendo que com cada ano, ou a cada camada, a rede fica mais esperta.
Deep Learning é aplicado em uma ampla gama de campos, como veículos autônomos, detecção de fraudes, sistemas de recomendação em e-commerce e serviços de streaming, e processamento de linguagem natural. Pode ser usado também para reconhecimento facial, detecção de objetos em imagens, análise de dados para modelagem científica, ou mesmo na detecção de sentimento em mídias sociais. Apesar de seus sucessos, o Deep Learning enfrenta vários desafios, como a necessidade de grande quantidade de processamento e dados rotulados, e a dificuldade de interpretação e validação de como seus modelos chegam aos resultados apresentados. Redes neurais são inspiradas pelo cérebro humano e consistem em camadas de nós interconectados, que processam dados. Surgiram nos anos 40, muito antes de termos computadores poderosos para realmente usá-las, mas só ganharam destaque nos anos 80 com o desenvolvimento de computadores mais potentes e do algoritmo de retropropagação, ou backpropagation, uma técnica que permite que os computadores aprendam com erros através de vários ciclos de processamento, ajustando suas respostas ao longo do tempo. Em geral, as redes neurais são como um exército de minúsculos neurônios artificiais trabalhando juntos para resolver problemas complexos. Existem vários tipos de redes neurais, como redes feed-forward, indicadas para reconhecimento de dígitos manuscritos, autoencoders, bom para identificação de desvios incomuns em dados, e redes de memória de longo prazo, LSTM, usados para previsão de preços de ações e outros instrumentos financeiros com base em dados históricos. Apesar de seu sucesso, as redes neurais enfrentam desafios como a necessidade de grandes quantidades de dados de alta qualidade, a demanda por um processamento intensivo, e por isso de alto uso de recursos computacionais, e as dificuldades em interpretar como os modelos tomam decisões para garantir a equidade nos sistemas de inteligência artificial. LLMs, ou Large Language Models, são avançados sistemas de inteligência artificial que entendem e geram linguagem humana. Eles utilizam a arquitetura Transformer, introduzida em 2017, que melhorou significativamente a capacidade dos modelos computacionais de entender o contexto de dados informados e gerar textos coerentes. Os modelos LLM geram seus resultados passando através de várias fases. Elas incluem a coleta de dados, a tokenização, ou dar peso, um treinamento, e o uso de mecanismos de autoatenção para entender e gerar texto. Esses modelos de linguagem são usados para automação no atendimento ao cliente, na tradução de textos, em ferramentas educacionais, na assistência em programação de computadores, e de maneira intensiva atualmente, na geração de conteúdo. Imagine um mundo onde os computadores escrevem best-sellers e compõem sinfonias. Com o Large Language Models, isso pode estar mais perto do que pensamos. GPTs, Generative Pre-trained Transformers, ou em português complicado, Transformadores Generativos Pré-treinados, são variações de modelos de linguagem, LLM, usados principalmente para processamento de linguagem natural. Eles utilizam a arquitetura Transformer e são pré-treinados em extensos conjuntos de dados de texto, geralmente obtidos na internet, para poder prever a próxima palavra, ou como é chamado tecnicamente, token, em uma sentença. Quanto maior a base de dados usada no pré-treinamento, mais os modelos GPT conseguem reunir conhecimento e gerar texto semelhante ao humano, a partir do processo de previsão de tokens subsequentes. Os modelos GPT também passam por um treinamento adicional, geralmente usando aprendizado por reforço com feedback humano, RLHF, para melhorar a precisão, utilidade e segurança. Apesar disso, eles ainda podem produzir imprecisões, conhecidas como alucinações, embora estas possam ser minimizadas com treinamento e dados de alta qualidade. Os modelos GPT são muito utilizados em chatbots, permitindo que os usuários interajam por meio de textos simples. Modelos de serviços notáveis incluem ChatGPT, Gemini, anteriormente Google Bard, Claude, Copilot, da Microsoft, e Llama, do Facebook. Os modelos GPT estão evoluindo para multimodais, ou seja, podem lidar com vários tipos de dados, como imagens, vídeos, som e texto. Um exemplo disso é o GPT-4o, o mais recente lançamento da empresa OpenAI, que pode compreender qualquer combinação de entrada de texto, imagem e áudio e responder com saídas em qualquer uma dessas formas. Esses modelos são usados principalmente para gerar conteúdo, atendimento a clientes, tradução de texto e assistência em programação. Em resumo, para dar uma visão geral, os GPTs são tipos de Large Language Models que usam técnicas de Deep Learning e são construídos na arquitetura de redes neurais chamada Transformers. A síntese de fala, ou Speech Synthesis, é a produção artificial da fala humana. Ela converte texto em palavras faladas, permitindo que os computadores conversem com a gente. Uma aplicação comum dessa tecnologia é a conversão de texto para fala, ou TTS, que transforma texto escrito em discurso audível. Imagine acordar de manhã e seu assistente virtual lê rapidamente todas as notícias e vai te contando enquanto você prepara seu café. A história da síntese de fala é antiga, mas avanços significativos começaram na segunda metade do século XX, com o desenvolvimento de sintetizadores eletrônicos de fala. Um dos marcos iniciais foi o Voder, introduzido pela Bell Labs. Na década de 1960, o desenvolvimento de novos métodos para geração de fala artificial pavimentou o caminho para uma fala mais natural. Avanços modernos, com modelos baseados em redes neurais, como o WaveNet e Tacotron, melhoraram significativamente a naturalidade e a inteligibilidade da fala sintetizada. A síntese de fala envolve vários componentes e processos-chave.
Análise de texto. O texto de entrada é analisado e processado para entender sua estrutura e conteúdo, incluindo a identificação de sentenças, palavras e fonemas. Processamento linguístico. O texto é convertido em uma representação fonética ou linguística. Esse passo envolve determinar a pronúncia, entonação e ritmo da fala. Geração de ondas sonoras. A representação fonética é transformada em ondas sonoras audíveis, usando várias técnicas de síntese. Existem diferentes técnicas de síntese de fala, cada uma com suas próprias vantagens. A síntese formante gera a fala usando modelos matemáticos. É altamente flexível, mas pode soar robótica. A síntese concatentativa usa segmentos de fala pré-gravados. Produz uma fala mais natural, mas requer um grande banco de dados. Já a síntese paramétrica utiliza modelos estatísticos para gerar fala. É altamente adaptável e pode produzir uma fala natural. A síntese de fala tem uma ampla gama de aplicações, como por exemplo assistentes virtuais, potencializando assistentes como Amazon Alexa, Google Assistant e Apple Siri, ou com ferramentas de acessibilidade, permitindo a conversão de texto em fala para usuários com deficiência visual. Além disso, pode ser usada no aprendizado de idiomas, auxiliando na pronúncia e prática de idiomas ou no entretenimento, criando vozes para personagens em jogos e animações. Apesar dos avanços, a síntese de fala ainda enfrenta desafios e considerações éticas, como garantir que a fala soe natural e humana, além de transmitir com precisão emoções e o tom da fala. Modelos de texto para imagem, ou TTI, são sistemas de inteligência artificial que convertem descrições textuais em imagens visuais. Você descreve uma paisagem e, pronto! O modelo cria essa imagem para você. Mas isso não para por aí. Com a evolução desses modelos, agora também temos os modelos de texto para vídeo, TTV, que transformam texto em imagens dinâmicas, gerando vídeos a partir das suas palavras. É como ter um artista digital que entende exatamente o que você quer. O funcionamento desses modelos passa por 3 etapas principais. A primeira é a codificação do texto. O texto que você fornece é transformado em uma representação numérica usando técnicas como embeddings de palavras ou transformadores. Então temos a geração de conteúdo, aí vai depender do tipo. Geração de imagens. Nos modelos TTI, o texto codificado é alimentado em um modelo generativo, como o GANS, redes adversárias generativas, ou VAES, autoencoders variacionais, para produzir uma imagem. Geração de vídeos. Nos modelos de texto para vídeo, o texto codificado é usado para criar uma sequência de quadros, garantindo que as informações espaciais e temporais sejam geradas corretamente. Finalmente temos o refinamento e consistência, que vai depender do caso. Refinamento de imagens. Redes adicionais refinam a imagem gerada, melhorando sua qualidade e coerência com o texto. Consistência temporal. Nos modelos de vídeo, mecanismos garantem que os quadros sejam consistentes ao longo do tempo, mantendo transições e movimentos lógicos. Mesmo com tudo isso, os modelos TTI e TTV enfrentam desafios importantes, como garantir que as imagens e vídeos gerados sejam de alta qualidade e realistas, representar com precisão descrições textuais complexas ou sutis, e abordar preconceitos nos dados de treinamento que podem levar a conteúdo tendencioso ou inapropriado. As aplicações desses modelos são vastas e variadas, oferecendo novas possibilidades em muitos campos. Veja alguns exemplos. Artes criativas, auxiliando artistas e designers na criação de artes conceituais, ilustrações e storyboards a partir de descrições textuais. Publicidade, criando imagens e vídeos personalizados para campanhas de marketing com base em temas específicos. E-commerce, gerando imagens de produtos a partir de descrições para lojas online. Educação, melhorando materiais didáticos com ilustrações e vídeos educativos gerados automaticamente. Entretenimento, desenvolvendo ativos de jogos, ambientes virtuais, animações e cenas de jogos a partir de descrições narrativas. Mídias sociais, permitindo que os usuários criem conteúdo de imagem e vídeo atraente a partir de entradas de texto simples. Em resumo, os modelos de texto para imagem e vídeo representam avanços significativos na inteligência artificial, e nos últimos anos essa tecnologia incrível tem sido disponibilizada ao público através de serviços como DALL-E, Midjourney e Stable Diffusion, impactando significativamente o mercado. O futuro da criatividade digital já está aqui. A inteligência artificial é a categoria abrangente que engloba todos os outros conceitos. Sistemas especialistas e aprendizado de máquina são grandes subconjuntos de inteligência artificial. Já Deep Learning é um subconjunto de aprendizado de máquina, e as redes neurais formam a base do Deep Learning. Modelos LLM são construídos sobre redes neurais, e os GPTs são um tipo específico de modelo LLM. Síntese de fala e modelos TTI são também subconjuntos de inteligência artificial que se utilizam de técnicas de redes neurais e Deep Learning, assim como os modelos TTV, que são um subconjunto de modelos texto para imagem. Curtiu? Se você gosta deste tipo de conteúdo, deixe o seu like. Isso serve como feedback para a gente, e também para o algoritmo do YouTube, que pode fazer recomendações mais personalizadas para você. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sino para não perder as novidades. Até a próxima!